Olá, amigos do canal. Estamos de volta mais uma vez para falar sobre Mundial de Clubes e pela primeira vez, talvez desde que a gente começou a gravar, um dia sem boas notícias para o futebol brasileiro. Tivemos um bom jogo de futebol hoje, Bayern e Flamengo, mas que o Bayern de Munique foi superior durante boa parte do jogo e saiu com a vitória, né, não, Matheus? É isso aí, Bruno. O Flamengo pode dizer castigado por um começo de jogo um pouco sonolento, que com 10 minutos já estava 2-0 para o Bayern de Munique. E confesso que quando eu vi isso, estava temendo pelo pior, tá? Que podia pintar uma goleada ali para o Bayern, mas o time brasileiro conseguiu se recuperar, infelizmente não o suficiente para conseguir reverter o placar que foi construído logo no começo. Mas o Flamengo mostrou coragem em alguns momentos do jogo, conseguindo atacar. E a jornada para por aqui, mas o Flamengo sai de cabeça erguida desse Mundial. Eu acho que essa foi meio que a tônica do jogo, né. Todo mundo sabia que o jogo ia ser difícil, que o Bayern era um time, bem melhor do que o Flamengo, só que o Flamengo em nenhum momento se ajudou também. Ele, além do adversário ser difícil, a todo momento o Flamengo colocava mais dificuldades em cima dele mesmo. É, começa o jogo, e aí 9 minutos tá tomando 2-0, gol contra, erro bobo, aí vai lá, consegue o momento da partida, consegue crescer, faz o gol, entrega um terceiro gol numa bobagem. Luiz Araújo tenta dar um chutão, só que ele chuta para frente da área do time, ninguém tá lá cobrindo, o Goretzka consegue Chuta fofo. chutar livre. Exato. Aí, vai lá, 3-1, todo mundo acha que acabou o jogo, o Flamengo volta no intervalo, volta bem, consegue um pênalti, faz o 3-2, cresce no jogo, vai lá, entrega mais um gol na saída de bola, mais um erro. De novo o Luiz Araújo, dessa vez, tentou sair driblando no meio de 5 jogadores do Bayern que estavam pressionando ali em frente da área, logo depois de retomar a bola, a defesa toda desmontada, perde a bola, sobra no pé do Kimmich, que encontra o Harry Kane, faz 4-2 e aí mata o jogo completamente. Acho que a derrota do Flamengo era esperado. O Flamengo conseguir ter alguns bons momentos no jogo também era esperado, mas o que foi mais surpreendente é essas bobeadas do Flamengo, óbvio, que com o mérito do Bayern, pelo menos nos 3 primeiros gols, mas pelo menos esse quarto gol aqui, para mim, é completamente um erro de tomar de decisão, um erro de individual do Luiz Araújo, que não tem por que driblar 5 caras na frente da área, sabe? Isso é algo básico. Não é algo que no Brasil, se ele fizesse, ia dar certo. Ele ia perder essa bola igual, ia ser xingado igual. Então, acho que também faltou mental pro Flamengo nesse jogo. Talvez ali numa reta final já o time um pouco ansioso, né? Querendo ter alguma resposta mais rápida. O Luiz Araújo perdeu a cabeça ali naquele lance e custou caro, né? Porque quando você tem um atacante do Harry Kane do outro lado, meia chance para ele já é mais que suficiente para ele marcar um gol. E o primeiro gol não tem nem muito o que comentar, foi um azar gigante do Pulgar ali. A bola resvala nele e morre dentro do gol. Acho que não dá para culpar ele tanto. Um lance de jogo, um acidente que acontece. E agora o segundo gol do Bayern, talvez pelo Flamengo não estar acostumado com uma intensidade tão alta como é o jogo de futebol na Europa, que talvez no futebol brasileiro o Arrascaeta consegue dominar aquela bola, ter um espaço ali para dar um, dois toques e conseguir achar o companheiro. No contra o Bayern não, ele dominou, já foi desarmado, o Kane pegou a bola, armou e chutou e fez o 2-0 ali. Talvez que esse confronto de essa disparidade de intensidade entre o futebol europeu com o futebol brasileiro também acabou pesando nesse lance do segundo gol, eu achei. Exato, eu acho que a gente não pode tirar os méritos, que pertencem ao Bayern, que conseguiu pressionar, conseguiu forçar o erro, e não só isso, como conseguiu punir essas falhas quando elas vieram, né, que é o modus operandi básico do Bayern de Munique. Só que ao mesmo tempo eu também não acho que a gente pode isentar completamente de culpa os jogadores do Flamengo. É, é porque, igual eu falei, alguns desses erros foram sim erros assim que você vê que o Bayern forçou uma jogada que o Flamengo não sabia o que fazer. Outras vezes eram erros meio bobos assim, o time entrou um pouco desconcentrado nesse jogo, um pouco nervoso demais alguns atletas.
Por exemplo, o Wesley eu acho que fez uma partida abaixo, o Pulgar fez uma partida abaixo, o Arrascaeta fez uma partida bem ruim, né. Então, além dos erros forçados e da punição desses erros, também achei que o Flamengo errou mais do que costuma errar, mesmo nessa situação de pressão, de dificuldade. Então, e não é como se o Flamengo também fosse um time jovem, né, talvez um time mais jovem, mais inexperiente, só que esse elenco do Flamengo tá junto há muito tempo, são jogadores que ganharam muitas coisas pelo Flamengo, e os jogadores que chegaram agora, que não estavam nessas conquistas, são também jogadores, vitoriosos, jogadores com muita bagagem, Jorginho, Alexandro, o Danilo que não jogou, então não era algo, assim, que eu esperava tanto. Eu queria saber de você, Matheus, uma coisa, porque tem Hum. alguns jogadores aqui no Brasil que são, assim, grandes nomes do futebol brasileiro, a gente está sempre comentando sobre a qualidade técnica deles, mas nessa partida contra um Bayern de Munique, eu achei que uma coisa que ficou evidente foi, o Arrascaeta, eu achei que fez uma partida bem abaixo, eu não sei se foram questões físicas diferentes, né, porque é um cara que sempre foi comentado que ele teria o talento para estar jogando num clube, de grande porte europeu, desde que ele saiu do Cruzeiro, e numa partida contra o Bayern ele fisicamente não aguentou ali o tranco. E o Pedro, né, que o Pedro que muita gente pede como um 9 na seleção brasileira, ele não tem sido titular todos os jogos porque tá voltando de lesão, mas nesse ele não foi nem opção entrando no segundo tempo, com o time precisando de gols. O Felipe Luiz preferiu o Bruno Henrique de centroavante, o Wallace Yan, né, são esses 2 que entraram. Mas enfim, eu queria a sua opinião sobre esses 2 jogadores nessa partida. O Arrascaeta, até no futebol brasileiro, a gente vê que tem jogos que ele aparece e muito bem, que ele consegue resolver qualquer jogo quando ele está afim, podemos dizer. Mas tem alguns outros jogos também que o Arrascaeta ele não consegue fazer tanto a diferença. Essa temporada ele até está sendo mais regular, está fazendo um campeonato brasileiro muito bom, mas desde a época de Cruzeiro até na época do Flamengo aqui também, 2019 e acho que essa temporada são exceção, onde ele conseguiu manter um nível regular muito bom, jogando bem várias partidas em sequência. Ele tem essa questão, né, de às vezes aparece num jogo muito bem e passa um outro jogo ele dá uma destoada, ele não tem o mesmo rendimento que em outros jogos. Acho que isso é uma característica do Arrascaeta como um jogador em si. E talvez por isso também o lado físico que você citou pode ser um dos fatores pelos quais nenhum time europeu se interessou nele, né? Tipo, veio com uma proposta de fato, como aconteceu com o Gerson agora, né? De vir e querer levar e pagar a multa, no caso do Arrascaeta. Não me lembro de grandes negociações envolvendo o nome dele para ir para o futebol europeu. É um jogador que já disputou a Copa do Mundo, já foi titular da seleção uruguaia, está ali sempre sendo convocado. Então, curioso que isso não tenha acontecido, talvez por eles possam ter essa visão do Arrascaeta. E em relação ao Pedro, eu acho que ele é um jogador muito bom, ele é muito talentoso, assim, o trabalho de pivô que ele faz, que talvez não seja tão visto, talvez subestimado seja, ele consegue dominar muitas bolas, às vezes para aliviar o Flamengo de uma pressão, coisa que a gente elogiou muito no Igor Jesus, no jogo que ele fez contra o Paris Saint-Germain. Acho que o Pedro também faz esse trabalho muito bem. Só que também ele é um jogador que às vezes parece estar num ritmo próprio, né? Um ritmo meio à parte do jogo. E quando a bola chega no pé dele, ele consegue ser muito mortal. Ele acabou não entrando, talvez porque o Luiz Henrique é um jogador um pouco mais incisivo, de mais velocidade, partir para cima da defesa do Bayern. Aí são opções do treinador. Talvez o Pedro ele poderia ter feito a diferença, uma bola enfiada para a área ele conseguir empatar o jogo, talvez. Pode até ser, mas acho que o resultado do jogo talvez seria o mesmo com o Pedro entrando e eu ficando de fora, como aconteceu. Exato, eu acho que, eu tenho uma opinião sobre essa questão muito parecida com a sua. Eu acho que no futebol, no final das contas, a intensidade e o físico ditam muito do jogo. E para um jogador não aplicar essa intensidade ou essa pressão defensiva ou ofensiva, percorrer distância, marcar
participar da criação, ele tem que dar um resultado muito acima do que algum outro jogador que fizesse essas coisas conseguiria entregar na parte que ele é bom. Por exemplo, o Messi nunca foi um cara intenso, nunca foi um cara que pressionou e que defendeu. Só que no que ele é bom, né, com a bola no pé na hora de atacar, ele entrega muito acima de todo mundo. Então eu acho que existe, por exemplo, um nível que eles colocam: "Ó, a partir daqui, se você entrega isso para cima, você não vai precisar aqui marcar, a gente joga por você". E eu acho que é a mesma coisa no futebol brasileiro. Só que no futebol brasileiro, esse degrau que o cara precisa estar é um pouco mais abaixo. Por isso que eu acho que Arrascaeta e Pedro são excelentíssimos jogadores aqui para o Campeonato Brasileiro. Não estou falando aqui que não são. Eu acho que eles têm condições de jogar também em times europeus. Eles têm a capacidade técnica de jogar. Só que a capacidade física dessa intensidade que o jogo requer, eles não são bons o suficiente para não precisar entregar isso, só que fisicamente eles não conseguem entregar durante a temporada inteira. Então, essa é a minha visão. É, posso só trazer aqui para discussão, para a gente Uhum. pensar, que quando você estava falando, me vieram 2 jogadores que, assim, eu considero cracaços de bola, assim, da década retrasada, né, anos 2000, 2010 ali, que também pareciam que são jogadores que tinham um ritmo um pouco descolado do jogo, você via eles parecendo assim um pouco diferentes. Um deles ganhou até um apelido um pouco maldoso com relação a isso. E só para deixar claro, eu acho esses dois que eu vou citar aqui agora muito, mas muito melhores do que esses jogadores que a gente está falando, que é um é o Alex, que ganhou o apelido de Alex Sotan, por falarem que ele era um jogador sonolento ali no meio e foi um cracaço de bola, ídolo do Talento azul? Palmeiras, do Cruzeiro, do Curitiba, fez história até na própria Europa. O Alex conseguiu jogar muita bola no Fenerbahçe. E o outro é o Riquelme, que é simplesmente um dos maiores jogadores da história do Boca, que também parecia estar ali num ritmo à parte do jogo, mas quando a bola caía no pé dele, resolvia, que é uma beleza. Então, só para citar exemplos de que já teve casos como esse no futebol e que isso não impediu eles de fazerem história por grandes clubes, seja na América do Sul, aqui, e no caso do Alex, até na Europa. Não foi num cenário tão. É, uma das grandes ligas, mas ele fez história na Europa. Tem estátua lá no Fenerbahçe. Exato, o próprio Riquelme também. Riquelme jogou no Barcelona. Eu acho que concordo com tudo isso que você falou. Uma outra comparação, o próprio Harry Kane também nunca foi um cara, mesmo no Tottenham, que pressiona defensor o jogo inteiro. Sabe? Por exemplo, no jogo hoje, ele até deu um lateral, um carrinho em cima do Ayrton Lucas no final do jogo ali, voltando, ajudando para marcar. Aí eu acho que o estilo de jogo dele com o Pedro seria mais ou menos semelhante assim, só que o Harry Kane é um ou dois níveis acima. Então essa que eu acho que é a questão. Mas falando talvez de um lado positivo, jogadores do Flamengo que eu achei que fizeram um bom jogo, para mim o Gerson fez uma excelente partida, não só pelo gol, mas correu, participou da criação, voltou na defesa. A torcida do Flamengo no começo do campeonato estava com um sentimento meio de raiva com a saída do Gerson, achando ele meio traidor. Eu acho que depois desse campeonato como um todo, vai ter muito flamenguista que, em vez de raiva, vai ficar triste com a saída dele, viu? Não pesou em nada a saída dele, dentro de campo, pelo menos, essa história, pro que ele entregou. O Gerson fez um Mundial muito bom ali, estava com um nível muito bom. O gol que ele fez, ele mandou uma Falou que paulada. Ele falou: é, Você é o Neuer? Então pega essa aí, 3 pontinhos. Enfiou a porrada, o Neuer nem viu a bola passando. não deu nem tempo de levantar o braço. Se era na Pois cara, é, era nocaute. exatamente. Um golaço do Flamengo. O Gerson se entregou muito e acho que isso ninguém vai poder falar dele, que ele jogou de sacanagem, que ele já estava pensando no Zenit, querendo ali tirando o pé de dividida para não se machucar e comprometer a transferência. Acho que isso ninguém vai poder falar do Gerson. Ele se entregou até o último momento dele com a camisa do Flamengo. Exatamente. Eu acho que se tinha gente que achava que ele ia jogar de sacanagem ou ia com o pé mole, não foi o que aconteceu e o Flamengo com certeza perde um dos principais jogadores.
E outra questão triste, né, voltando para as notícias tristes, é que parece que o Pulgar também estava no hospital olhando se ele não tinha fraturado o pé, se eu não me engano. Então, perdendo os 2 meio-campistas titulares, tudo bem que agora chegou o Jorginho, mas provavelmente é uma posição que o Flamengo tem que ficar de olho aí para possíveis contratações. Eu fico na dúvida o que que esses times vão fazer agora, né? Botafogo, Flamengo, porque os outros times do Campeonato Brasileiro deram férias para os jogadores e estão voltando agora, para voltar a treinar, fazer amistosos para o retorno do Campeonato Brasileiro. Já que os times que estão voltando agora vão dar férias, para os jogadores não estarem completamente mortos, mas aí vão chegar no começo dessa segunda parte do campeonato fora de ritmo, ou vão emendar e aí vai ficar todo mundo cansado. É uma questão para se avaliar. Talvez férias pode ser um termo muito forte. Talvez uma folga ali, né? Uns 2, 3 dias de folga para os jogadores terem uma recuperação ali ok, assim, nada de extraordinário. Falar, não, tá voltando ali 100%, recuperar de qualquer coisa, mas só para ter um descanso ali, um respiro e já voltar a treinar, porque o futebol brasileiro volta daqui 2 semanas, né? O Campeonato Brasileiro já vai estar rolando de novo. E Botafogo e Flamengo, se combinar direitinho, eles se encontram no aeroporto, hein? Dá para pegar, fretar o mesmo voo. Mas eu digo isso das férias porque, no final das contas, jogador é CLT, né? Também tem leis e direitos trabalhistas e as férias são uma delas. Então, não sei como é que fica essa questão. Mas pelo lado do. Rafinha que o diga, né? Exato. E pelo lado do Bayern, Matheus, quem que você acha que se destacou assim na partida? Cara, eu gostei muito do jogo do Harry Kane, né? O cara faz 2 gols centroavante, não tem como falar outra coisa além dele. O Neuer fez uma intervenção ali boa no jogo, no começo, um chute do Luiz Araújo, que ele fez uma defesaça. E não pode falar que o goleiro virou o Neuer contra o Flamengo, porque ele já era. Então, não tinha essa desculpa para usar. E gostei muito do Kimmich ali também, acho que ele fez uma boa partida. O Bayern, para mim, o destaque é sempre o coletivo, né? Já falei aqui várias vezes em outros vídeos, inclusive, quem quiser acompanhar os nossos vídeos, se inscreve aí no canal, que a gente está fazendo vários vídeos ao longo dessa competição e vamos continuar fazendo enquanto vocês estiverem gostando do conteúdo. O Bayern é uma máquina no sentido mais próximo ao literal da palavra, onde, independente da qualidade das engrenagens individualmente, todas elas estão sempre muito bem encaixadas, todo mundo sabe o que faz, e o único objetivo do time é fazer gol e ganhar jogos. Não é um time que entra com o pé mole, não é um time que se desconcentra, não é um time que aceita qualquer resultado que não seja a vitória, e mesmo ganhando, ainda fica com raiva se não for goleada. Então, no final das contas, eu acho que ninguém tinha confiança grande que o Flamengo conseguiria ganhar do Bayern. Eu sinto que é uma equipe que poderia ter ido mais longe, mas acabou dando azar, né? Porque quando ganhou do Chelsea, a notícia boa era que ia fugir do Bayern e ia pegar o Benfica. O Bayern jogou com um time reserva, perdeu para o Benfica e ficou em segundo e acabou que passar em primeiro do grupo foi mais uma punição do que uma coisa boa e aí já não tinha muito o que fazer, para ser bem sincero. E não é como se o Flamengo passasse do Bahia, iria ter moleza, não, né? Se passasse, Só o pegaria o PSG. PSG e se por algum milagre conseguisse eliminar o PSG também, poderia pegar o Real Madrid na semifinal. Então, o caminho do Flamengo acabou sendo cruel para quem passou em primeiro colocado do seu grupo, mas a famosa frase no futebol, campeão não escolhe adversário. O Flamengo não teve essa possibilidade, porque já chegou na última rodada classificado em primeiro. E valeu, acho que a campanha do Flamengo foi positiva no Mundial, caiu para um time, um dos tops da Europa, né, que a gente coloca, que foi muito levantada essa tese mundial. E tem uns 5, 6 times europeus que são muito superiores, mas o resto, o nível está parecido. O Bayern faz parte desse grupo dos 5 ou 6, então para o Flamengo ficou complicado. E para vencer esses times tem que ser um jogo perfeito. O Flamengo cometeu os seus erros que o Bayern soube punir.
exato, e nesses 5 ou 6 aí que a gente comentou, o Bayern não é nem o sexto e nem o quinto, eu diria que não é nem o quarto, né, então realmente teria que ser um jogo perfeito, assim como o Botafogo, por exemplo, fez contra o PSG, em uma outra situação, né, que o PSG entrou com os 4 ou 5 reservas, que os titulares entraram depois no segundo tempo, mas o placar já era desfavorável e a equipe carioca fez uma partida defensivamente praticamente perfeita. O Flamengo foi bem longe disso, né. Eu acho que até atacou mais do que o Botafogo fez contra o PSG, teve mais momentos de superioridade ofensiva, mas cometeu muitos erros que, eu acho que no Campeonato Brasileiro talvez não fossem tão punidos, apesar de que dependendo contra quem fosse o jogo, eu ainda acho que o Flamengo jogando defensivamente na saída de bola dessa forma no Brasil, sofreria bastante gols, mas talvez não teria sido punido em todos os lances como foi contra o Bayern de Munique. Exatamente. E trazendo agora para um outro cenário, talvez já para caminhando para o final do vídeo, que é os clubes brasileiros, sul-americanos no geral, eles se animaram muito com resultados animadores na fase de grupos, por exemplo, o Palmeiras empatando com o Porto, aí veio, ó, Fluminense, talvez dê aqui, aí foi lá e conseguiu empatar com o Dortmund, Botafogo ganhando do PSG, Flamengo do Chelsea. Será que a derrota do Flamengo mostra para os outros times assim, não, a gente teve ali um brilhareco na fase de grupos, mas agora os times podem vir com tudo e vai ficar difícil para a gente? Você acha que pode acontecer esse efeito dominó da mesma forma que aconteceu positivamente, agora negativamente acontecendo no mata-mata? Eu acho que não, porque acho que é meio que um consenso isso que a gente falou dos 5, 6 times ali que estão num grupo próprio mesmo entre os europeus, eles, dificilmente empatam ou perdem, né. O Bayern de Munique, que se eu pegar nos últimos 10 anos, quantas partidas o Bayern de Munique perdeu, sabe? Ganha o campeonato alemão com várias rodadas de antecedência quase sempre, Copa da Alemanha, tá sempre chegando em semifinal de Champions League, final, é campeão, sai goleando um tanto de time. Então, eu não acho que, por exemplo, pra um jogo contra o Palmeiras e Chelsea, eu não acho que esse resultado vai interferir tanto. Não sei para o Fluminense e Inter de Milão, porque a Inter de Milão no meio da temporada, talvez estivesse nesse bolo aí que a gente está falando, né, dos times que estão separados de todo mundo, mas nesse momento eu não sei se está e também acho que está muito perto, né. Talvez se tivesse uma semana para parar e pensar nessa situação, a confiança dos jogadores ia cair, mas eles estão em ritmo de competição, estão jogando, estão quentes. Não sei nem se tiveram tempo de assistir esse jogo, então acho que não tem nem muito tempo hábil para eles darem essa pensada nessa situação não. É isso, também concordo. O jogo já seria difícil e não passa a ser mais difícil porque um outro time perdeu, outro time ganhou, né? O time tem que pensar no seu jogo mesmo e tentar esquecer o que acontece nas outras partidas. Talvez ali para dar uma descontraída, quem gosta de futebol, assistir um jogo, pensa, nossa, se eu marcar tal jogador, como é que eu vou fazer? Coisa que o Cafu já citou, que o Brasil fez na Copa de 2002, que às vezes estavam passando um jogo e o time se reunia, um ia vendo, chegava mais um, e eles iam comentando sobre o jogo. Mas aí vai de cada um do gosto, se a pessoa gosta de assistir outros jogos. É muito particular isso. Exatamente, no final das contas, é 11 contra 11, ganha quem fizer mais gols, né, eu acho que o resultado de uma outra partida é tão próximo ao seu jogo, principalmente, os jogadores já devem estar concentrados mais no próprio jogo do que no do rival. Alguma consideração final, Matheus? Um palpite para o jogo de hoje mais tarde? Fluminense e Inter de Milão? Meu palpite é 1-1 e nos pênaltis vai brilhar o Fábio, vai conseguir fazer o Fluminense passar. Minha torcida, meu palpite racional talvez fosse outro, mas estou torcendo para os brasileiros do Mundial de Clubes. E só falar que você deu o melhor resumo que alguém pode dar para o futebol na sua fala agora final, que é 11 contra 11 e ganha quem fizer mais gols. O futebol é isso.
Exatamente, no final das contas, o resumo é bem simples, né, e tomara que o Fluminense faça mais gols do que a Inter de Milão, senão os 3 cariocas também podem fretar um voo só para voltar para casa e economizar um pouco de dinheiro, que o John Texton, pelo menos, parece que tá precisando, né. É Lyon que o diga. Exato. Acho que é isso, né, Matheus? É isso, falamos e esmiuçamos esse jogo Bayern e Flamengo. E a galera que está chegando até aqui, o Bruno já falou no meio do vídeo, mas é bom reforçar, você pode se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com um amigo, com um inimigo, com qualquer pessoa, com um estranho, se está passando na rua, pede o telefone dele para você falar, ó, tem um vídeo de futebol aqui legal, vou te mandar. Ou não faça isso, porque talvez a pessoa vai te achar estranha, não sei. E valeu, galera. Tamo junto. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, se dava para o Flamengo, se foi um choque de realidade para o time brasileiro com esse enfrentamento com um gigante europeu. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou.